Ok, meus irmãos, eu quero convidar vocês agora a capítulo 2, Colossenses capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 11 e 12. Colossenses 2, versos 11 e 12. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra de Deus. No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, te louvamos pela tua palavra. Tua palavra é vida para nós, ó Deus. Que nessa manhã o Senhor possa usar a tua palavra para falar ao coração dos meus irmãos. Que apesar das limitações do pregador, que o teu Espírito possa ir com poder e usar essa palavra poderosa para produzir vida, para produzir encorajamento, para produzir, ó Deus, todas as bênçãos que a tua palavra tem poder para produzir nas nossas vidas. Nos abençoa como teu povo que carecemos, necessitamos das tuas bênçãos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, daqui a pouquinho nós vamos ter alguns batismos, né? E é muito interessante que o batismo é algo que acontece no início da vida cristã, né? O primeiro compromisso que nós fazemos, né? O primeiro passo que nós damos na vida cristã é o batismo, é nos batizarmos. E o batismo, ele encerra ali um processo do que a gente chama de conversão. E na conversão acontecem pelo menos 5 coisas juntas, que acontecem ao mesmo tempo, no mesmo dia. No Novo Testamento essas coisas aconteciam pelo menos no mesmo dia. São elas o arrependimento. Na conversão nós nos arrependemos dos nossos pecados. Na conversão nós damos meia volta, né? Nós viramos as costas para o pecado. A segunda coisa é a fé. Na conversão nós agora começamos a confiar no Senhor. Começamos a ir na direção do Senhor. Começamos agora a viver por aquilo que o Senhor nos diz, por aquilo que agrada ao Senhor. Confiamos completamente naquilo que Ele fez para nos salvar através do Seu Filho. Na conversão também, nós fazemos uma confissão pública de que agora Jesus é o nosso Senhor. Nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para Ele. Ele nos comprou por alto preço, preço da sua própria vida. Nós somos dele, Ele é o nosso dono. E nós temos prazer nisso. E nós confessamos isso diante das pessoas. Também nós recebemos o dom do Espírito. Na verdade, é o próprio Espírito habitando agora em nós que opera todas essas verdades. Ele muda o nosso coração. Ele nos faz agora amar a Jesus. Ele nos faz querer andar com Jesus. E a quinta e última coisa nesse processo de conversão, que acontecia no mesmo dia no período do Novo Testamento, é o batismo, né? O batismo, ele é como se fosse um ato externo, um ato visível, que simboliza tudo aquilo que eu falei antes. Fé, arrependimento, confissão, o recebimento do Espírito Santo. É um símbolo externo de todas essas verdades. No Novo Testamento, há uma discussão do porquê que o batismo ele geralmente acontecia ali no mesmo dia. A pessoa se convertia e ali, praticamente na mesma hora, ela já era batizada. É provável que uma das razões é porque as conversões geralmente eram conversões dramáticas. Eram pessoas que vinham de outro contexto religioso e que, naquele momento, ao ouvir a mensagem do Evangelho, elas abandonavam tudo e sofriam consequências difíceis, drásticas, por terem abandonado tudo, né? Então, aquilo por si só já era uma evidência de uma fé genuína, de uma fé salvadora. Também havia uma outra questão, que muitas vezes essas pessoas que eram batizadas, elas iam voltar para outros lugares, elas iam partir para outros lugares, para outras cidades, onde não havia ali ainda igrejas estabelecidas. Então, elas já eram batizadas, já iam para lá como discípulos de Jesus, para compartilhar do Evangelho também naquela região. Nós poderíamos lembrar, por exemplo, do caso do eunuco,
né, que estava voltando lá para sua cidade. Deus levou ali a mensagem até ele, e ele ouviu a mensagem, ele se converteu e ele foi batizado naquele mesmo instante, né? Só essa ação sobrenatural de Deus na vida daquele homem já era um testemunho de que Deus realmente estava agindo ali para salvar aquele homem. Hoje nós fazemos um intervalo entre essas coisas que acontecem, né? Entre o momento em que a pessoa ela se arrepende, ela crê no Senhor, ela então confessa que ela quer andar com Jesus, quer viver para Jesus agora, que o Espírito Santo realmente habita nela, está fazendo as transformações na vida dela. Nós fazemos um intervalo entre tudo isso e o batismo. Porque o nosso contexto já é um contexto diferente, né? As pessoas muitas vezes estão indo para as igrejas e desejando fazer parte de uma igreja, às vezes por motivos variados. Não há uma grande perseguição no nosso contexto, né? Que faça com que as pessoas pensem mais seriamente sobre esse compromisso de andar com Jesus. Então a gente faz um período de discipulado, para que a gente possa ensinar para aquela pessoa que realmente está envolvido nessa decisão que ela está tomando, para que ela esteja bem consciente dessa decisão que ela agora está tomando. E o nosso texto aqui de Colossenses 2, ele fala um pouco sobre o batismo. Só que ele começa falando sobre uma outra coisa, que é a circuncisão, né? Ele começa dizendo que vocês, os crentes lá da igreja de Colossos, ele diz, vocês estão circuncidados nele, né? Ou no qual vocês estão circuncidados. A ideia é, vocês estão circuncidados em Jesus, certo? E o que era essa circuncisão? No Antigo Testamento, antes dessa prática aparecer no meio do povo de Deus, ela era uma prática que ela já era realizada ali por outros povos. Por exemplo, no Egito já se fazia a circuncisão. A circuncisão é um corte onde é arrancada, né, um pedaço de carne ali do órgão masculino, certo? Então, no Egito, por exemplo, provavelmente é o contexto mais próximo ali do povo de Israel, de onde eles vão tirar a ideia da circuncisão. No Egito, quem era circuncidado? Não era qualquer pessoa que era circuncidada. Eram algumas pessoas, alguns homens, entre os 6 e os 14 anos de idade, certo? Que iriam fazer parte ou do sacerdócio, iriam servir como sacerdotes lá nos templos do Egito, ou que iriam fazer parte da realeza, tá? Parte ali realmente dos reis, né? Da corte do Egito. Então, a circuncisão ali, ela era uma marca de que alguém era parte dessa comunidade sacerdotal e da realeza. O que acontece é que em Israel, essa prática ela é a mesma de cortar, porém essa prática ela ganha um significado diferente. Em Israel, primeiro que a circuncisão ela era para todas as pessoas, todos os homens no caso, né? Só dá para circuncidar homem, para todos eles, tá? E ali ela era praticada nas crianças já desde o 8º dia de nascido. E o que acontecia? Essa circuncisão ela também marcava que agora aquelas pessoas elas estavam separadas, elas estavam sendo dedicadas para o serviço do Senhor. Então, todas as pessoas de Israel deveriam ser sacerdotes de Deus. Essa era a ideia. Então, por quê? Porque Deus ele tinha um plano de criar para si um povo e que esse povo seria uma nação de sacerdotes. Um povo sacerdotal, um povo completamente dedicado a ele. Um povo completamente pronto para servir e adorar a esse Deus. No Novo Testamento, inclusive, né, vai ser mencionado lá que Deus criou para si um povo, né, um sacerdócio real, ou seja, reis e sacerdotes para si mesmo. Então, essa era a ideia da circuncisão. Ela deveria apontar para isso, para um povo santo. Então, aquela marca na carne era um sinal que deveria apontar para isso. Um povo santo, um povo separado, um povo que era completamente dedicado para servir ao Senhor. Porém, o que acontecia era uma tensão entre aquele símbolo e entre a realidade. O povo era marcado para ser sacerdote de Deus, dedicado a Deus. Mas, na realidade, infelizmente, nós vemos um povo marcado continuamente pelo pecado. Por se voltar para longe de Deus e para adorar falsos deuses, para adorar outros deuses. Então, na prática, eles não estavam vivendo de acordo com o que aquele símbolo que eles tinham na carne deveria significar. E é por isso
né, aquele símbolo, só aquela marca na carne, ela não garantia essa realidade, essa verdade, de que porque aquela pessoa foi marcada, ela agora realmente vai ser alguém dedicado ao Senhor, que ama o Senhor, que serve ao Senhor. Só a marca não era o suficiente. E é por isso, então, que desde cedo, nós vamos ver os profetas de Deus chamando as pessoas a um compromisso muito mais profundo. A marca externa não era suficiente. Era preciso uma marca no mais profundo do interior, uma circuncisão dentro do próprio coração das pessoas. Então, se você ler comigo aí, Deuteronômio 10, 16, você vai ver já, os primeiros livros da Bíblia aqui, Moisés falando algo muito importante. Deuteronômio 10, 16. Abra comigo. Olha o que ele diz. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Então, Moisés está chamando o povo, olha, ele tinha dado a lei, que falava lá da circuncisão na carne, mas ele vai dizer o quê? Mas vocês têm que circuncidar o coração de vocês. Só o ato externo não é suficiente. Aquilo aponta para uma outra realidade que tem que ser real na vida de vocês, que é um coração completamente dedicado, separado para o Senhor. Então era isso que a circuncisão ela significava. Outros profetas vão chamar a atenção disso também, vão falar sobre a necessidade dessa circuncisão no coração. Jeremias, por exemplo, capítulo 4, verso 4, Ezequiel vai falar sobre isso também. Então, a circuncisão física, ela era apenas uma sombra, ela era apenas uma figura que apontava para a realidade mais profunda, a circuncisão no interior, a circuncisão no coração. Essa circuncisão espiritual, que não era feita pela mão dos homens, que não era feita por homem nenhum, mas era feita pelo próprio Deus. Então, o que acontece? Deus mesmo prometeu que ele mesmo ia fazer essa circuncisão no coração do seu povo. Ia chegar um momento em que ele mesmo, porque o seu povo era incapaz de fazer isso, ele mesmo iria lá, no mais profundo coração do seu povo, e iria fazer com que aquele povo agora fosse dedicado completamente ao Senhor. Ele ia fazer uma nova aliança. Aquela primeira aliança, aquele pacto que ele tinha feito com o povo estava quebrando, o povo estava descumprindo. Agora Deus mesmo ia fazer uma nova aliança, e nessa nova aliança, a marca dessa nova aliança é que ele mesmo iria lá operar no mais profundo coração, e ia fazer aquele povo agora andar com ele e viver para ele. E nós vemos isso ainda no Antigo Testamento sendo profetizado, tá? Essa nova aliança do Senhor, onde agora haveria um povo verdadeiramente arrependido, agora haveria um povo realmente que cria, confiava no Senhor, um povo agora que confessava esse Deus, que dava testemunho desse Deus, um povo que teria o Espírito Santo dentro deles, habitando dentro deles. Então, quando a criança israelita ela era circuncidada, aquilo ali não garantia que ela teria o Espírito, mas agora essa nova aliança que o Senhor ia fazer, aqueles que iriam participar dessa nova aliança, a marca é que eles teriam o Espírito dentro deles, fazendo com que eles perseverassem em amar o Senhor e em servir ao Senhor. Então, essa nova aliança está profetizada em alguns textos. Deixa eu ler alguns com vocês aqui. Ezequiel capítulo 36, por exemplo, versos de 25 a 31. Leiam comigo. Ezequiel 36, do 25 ao 31. Olha o que o texto diz. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais,
e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, e livrar-vos-ei de todas as vossas imundícies, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. É isso que o Senhor está prometendo aqui que ia fazer nesse povo. Esse povo estava se desviando, esse povo estava o tempo todo quebrando aliança, correndo para longe de Deus. Ele diz, vai chegar o dia em que eu mesmo, eu vou limpar vocês. Eu vou lavar vocês, eu vou tirar as imundícies de vocês. E vocês já não adorarão mais outros deuses, vocês adorarão somente a mim. Eu vou colocar um coração novo dentro de vocês, vocês vão ter nojo do pecado que vocês tinham antes. Eu vou botar o meu espírito dentro de vocês. Essa promessa da nova aliança do que Deus ia fazer. Dá uma olhadinha também em Jeremias, capítulo 31, versos de 31 a 34. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia para Jeremias 31. Do 31 ao 34. Ele diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então Deus está dizendo o que aqui para o seu povo? Eu vou colocar no coração de vocês a minha lei, para que vocês agora desejem viver para mim, desejem fazer a minha vontade. Vocês não vão mais precisar dizer para o outro irmão que está dentro dessa aliança, olha, conheça o Senhor, porque todos conhecerão. E conhecer aqui não é ter um entendimento intelectual acerca de Deus. Conhecer aqui é ter um relacionamento real, verdadeiro com Deus. Dá uma olhadinha ainda no capítulo 32 de Jeremias, versos 38 a 40. Olha o que ele diz. 32, do 38 ao 40. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, e lhes darei o mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles, e farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Então Deus está dizendo, eu vou fazer com que vocês nunca se apartem mais de mim. Esse povo que vai experimentar essa nova aliança é esse povo que nunca mais vai se apartar do Senhor, que vai viver com Ele, que vai andar nos seus caminhos, que vai amar o Senhor. Então Deus mesmo está prometendo que vai fazer essa aliança. Volta lá para Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, verso 11 e 12. No qual, ou seja, em Jesus, também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. Ele está falando, olha, sabe aquela circuncisão do coração prometida lá, que o Senhor ia fazer com esse povo, com quem ele ia entrar em aliança? Uma circuncisão que não ia ser feita pela mão de homem nenhum, mas era o próprio Deus que ia fazer no coração desse povo. Pronto, vocês, irmãos da igreja de Colossos, Deus fez isso no coração de vocês. Cristo fez isso. Ele foi lá e fez essa circuncisão no coração de vocês. Vocês estão circuncidados com Cristo, circuncidados por Ele. E aí, nós chegamos a um ponto onde nós nos perguntamos, o que é o batismo? O batismo, ele é o testemunho público de que essa circuncisão do coração realmente aconteceu na nossa vida. Quando nós vamos nos batizar, o que nós estamos dizendo publicamente
É isso, que nós estamos arrependidos dos nossos pecados, que nós agora cremos no Senhor, que nós o confessamos como nosso único Senhor e Salvador, que o Espírito habita em nós e Ele está operando essa nova vida. Nós agora queremos andar com Ele para sempre e jamais nos afastar dos seus caminhos. Jesus, naquela cruz, Ele operou a nova aliança no seu sangue. Quando Jesus morreu naquela cruz, quando seu sangue foi derramado naquela cruz, Ele estava morrendo pelos nossos pecados, para que nós agora vivêssemos com Ele para sempre. Custou o sacrifício do próprio Filho de Deus comprar para nós esse novo coração, comprar para nós essa habitação do Espírito, comprar para nós esse arrependimento, essa fé que são dons do Espírito na nossa vida. Então, quando nós nos batizamos, nós estamos dizendo, isso é real na minha vida, isso aconteceu comigo, o Espírito veio com poder e eu não consigo mais viver como eu vivia antes. Eu não consigo mais ter prazer nas coisas que eu tinha antes, porque o meu prazer agora está no Senhor, porque eu agora quero viver para Ele, porque agora eu quero andar com Ele todos os dias da minha vida. É por isso que no verso 12 ele diz, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. No batismo eu estou dizendo, eu morri com Jesus para a minha velha vida. Eu nasci com Ele para a nova vida. O meu coração foi circuncidado. Eu estou unido com Jesus e eu quero viver com Ele para sempre. É pela fé. Então isso, o batismo, é um símbolo externo daquilo que aconteceu no nosso interior interno, a circuncisão do coração. Estamos dizendo que a nossa vida agora está totalmente dedicada ao Senhor. É isso que nós dizemos no batismo. O batismo, ele também é um resumo do Evangelho. Evangelho é o quê? Morte e ressurreição com Jesus. Essa é a boa notícia. Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Jesus foi para aquela cruz. Ele recebeu os pecados, nossos pecados foram colocados sobre Ele. E Ele recebeu a ira de Deus, a condenação de Deus por causa dos nossos pecados. É por isso que nós não vamos mais receber essa condenação. Porque nós agora estamos unidos com Ele. Cremos nele, Ele já pagou a nossa dívida. Então quando nós entramos na água, o que nós estamos declarando ali é, morremos com Jesus. Nossa dívida foi paga por Ele. Aquela morte dele foi a nossa morte. A morte do nosso pecado. A morte do nosso velho homem. Ele pagou naquela cruz. Debaixo da água, ninguém sobrevive. Por isso é um símbolo de morte. E quando nós voltamos da água, é um símbolo da nova vida que nós recebemos em Cristo. O Espírito que habita em nós. Há o fôlego, né? Recebemos de novo o fôlego. Fôlego dessa nova vida conquistada por Ele para nós. Então, no batismo nós estamos declarando pela fé que nós estamos unidos com Jesus. Morremos com Ele para a nossa velha vida. Estamos arrependidos dos nossos pecados. Estamos sendo lavados da nossa velha vida, do nosso velho pecado. E queremos agora viver com Ele para sempre. É por isso que nós não batizamos, por exemplo, bebês, criancinhas que não são capazes ainda de entender essa verdade. Porque ele diz aqui, no batismo pela fé. Porque a criancinha, a bebê, ela ainda não tem a capacidade de entender, de expressar essas verdades. Que o seu coração foi circuncidado, que ela agora está arrependida pelos seus pecados, que ela agora crê no Senhor como o único Senhor e Salvador da sua vida, professar essa fé publicamente. Nós só batizamos aquelas pessoas que têm capacidade de entender essas verdades e dizem, isso aconteceu comigo. Isso é verdade na minha vida. Então, os que nós estamos batizando estão dando esse testemunho. São pessoas que se arrependeram dos seus pecados, creem no Senhor, estão unidos com Jesus, receberam o Espírito e agora desejam viver uma nova vida com Jesus. E o que a gente aprende com tudo isso daqui? Primeiro, o batismo não é algo opcional para aqueles que desejam andar com Jesus. É o primeiro passo. O batismo é a nossa pública profissão de fé. É quando nós dizemos, estamos realmente comprometidos com Jesus. Estamos aqui dizendo para todo mundo, isso aconteceu na minha vida. Nós somos enviados por Jesus, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, lá em Mateus capítulo 28, ele nos manda ir pregar o evangelho para todo mundo e batizar as pessoas que creem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a primeira coisa que nós fazemos quando nós nos tornamos cristãos. É quando nós declaramos publicamente a nossa fé. Então não é opcional. Se você quer andar com Jesus, você precisa se batizar para confessar publicamente todas essas verdades. A segunda coisa
é que se você vai se batizar, essas verdades aqui para as quais o batismo aponta, tem que ser verdades realmente na sua vida. Se você vai se batizar, você realmente tem que ter se arrependido dos seus pecados. Você tem que realmente crer no Senhor. Você tem que realmente ter o Espírito na sua vida te movendo a viver uma nova vida. Você tem que realmente confessar publicamente Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Caso contrário, você vai participar só de uma cerimônia religiosa. Se essas coisas não forem verdades, não é um batismo que você está realizando. Porque o batismo é a publicação, é a profissão pública de que essas coisas são verdades na sua vida. Terceira coisa que nós aprendemos, o batismo dos irmãos deve também nos lembrar do nosso próprio compromisso no batismo. Hoje, quando nós vermos cada um daqueles irmãos descendo as águas, nós devemos nos lembrar daquele dia em que nós fizemos esse compromisso com o Senhor. Daquele dia em que Ele nos alcançou. Ele nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. E Ele nos lavou. E Ele nos transformou. E Ele nos fez novas criaturas. Então esse é o momento de nós renovarmos esse compromisso com o Senhor. Nos lembrarmos dessa graça maravilhosa do Senhor nas nossas vidas. E por fim, nós estamos fazendo um compromisso com o Senhor no batismo. Mas a nossa confiança para cumprir isso, esse compromisso, não está em nós mesmos. Está no próprio Senhor que disse, eu vou fazer isso. Eu vou circuncidar o seu coração. Eu vou fazer com que você ande nos meus caminhos até o final. É aí que está a nossa confiança. Se dependesse de nós, do nosso próprio esforço, estaríamos perdidos. Não conseguiríamos andar com Jesus até o final. Mas graças a Ele não depende de nós. Depende do poder do Espírito dele que habita dentro de nós. Nos transformando a cada dia, nos fazendo levantar quando caímos, nos renovando para a nova vida que Ele tem para nós. Que nós possamos então hoje, irmãos, continuar confiando nesse poder, continuar agarrados às promessas. Senhor, guia-me pela Tua mão poderosa. Senhor, faz-me a cada dia estar mais perto de Ti. Senhor, que a cada dia eu me arrependa mais dos meus pecados, que eu não desejo, tenha nojo pelos pecados, como diz a Tua palavra. Senhor, que a cada dia eu confie mais em Ti e no Teu poder. Que esse seja o nosso coração, no nome de Jesus. Vamos orar agora? Senhor, obrigado. Obrigado pelo dia em que pudemos nos batizar e confessar todas essas verdades. Porque naquele dia estávamos confessando que nós éramos perdidos, incapazes de termos qualquer comunhão com o Senhor. Mas o Senhor mesmo mandou Teu Filho para morrer no nosso lugar. E quando Ele morreu, Ele pagou o preço do meu pecado. E agora eu vivo com Ele. E agora eu ando pelo poder dEle. E eu confio nele, que Ele vai me guardar até o final. Essa é a minha única segurança quando eu estiver diante do Senhor. Eu não poderei apontar para nada que eu tenha feito. Eu não poderei dizer, Senhor, deixa-me entrar porque eu fui bom. Não, mas naquele dia eu poderei dizer, Senhor, eu estou aqui somente por Tua graça, porque o Teu Filho foi bom. Porque Ele morreu no meu lugar e Ele pagou a minha dívida. Ele me comprou e eu sou Teu. Ele me garantiu vida eterna contigo. Que nós possamos nos lembrar, ó Deus, de todas essas verdades. E que aqueles nossos irmãos que vão confessar essas verdades hoje, possam se alegrar nessa nova vida que o Senhor tem para eles. E nós, como Teu povo, possamos nos alegrar com Ele. Ah, que festa no céu, Senhor, a Tua palavra diz. Ah, quando pecadores se arrependem dos seus pecados e desejam viver agora uma nova vida contigo. Nos abençoa, nos dá ainda um tempo precioso aqui juntos, sendo testemunhas desse compromisso dos nossos irmãos. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.